Fazemos encontro de formação, né, mensalmente, formação teórica de todo o projeto, e também é um espaço, como reúne todos os bolsistas do projeto, acaba sendo também um espaço de informes, né, das ações desenvolvidas até aquele momento, atividades em andamento e por aí vai. Então, a gente vai fazer uma rodada breve, assim, de informes, e aí já tem algumas pessoas responsáveis, né, por fazer os informes. Só vou pedir justamente para serem sucintos, para não pegar muito tempo da formação. Então, assim, o primeiro informe seria em relação à amostra de profissões. A gente fez uma amostra agora no final de setembro, início de outubro, envolvendo diversas escolas estaduais aqui do ABC, né? Aí, Felipe, você pode dar um informe? Claro. Então, boa tarde, pessoal, para todo mundo. Com relação à amostra, ela aconteceu dos dias 20 a 24 de setembro. A gente promoveu essa amostra junto com os alunos das escolas que estão sendo atendidas pelo PIBID, e a gente fez por meio da gravação de vídeos com profissionais e estudantes das áreas que as salas virtuais estavam abordando. Então, a gente teve encontros pelo Google Meet com os alunos, mas dentro dessas salas a gente transmitiu esses vídeos dos convidados que a gente pediu para falarem sobre suas profissões, suas áreas onde estão estudando, e a gente também trocou um pouco de ideia com os alunos sobre as profissões que eles almejam se formar, sobre como funcionam os cursos, como funciona a universidade no geral, até mesmo aproveitando a nossa experiência como estudantes da UFABC, falamos sobre cursinhos populares, meios de ingresso na universidade pública. Foi uma experiência bastante interessante. Tinha equipes por trás do projeto para coordenar os convites às pessoas que iam comentar nos vídeos, para fazer divulgação pelas redes sociais, para produzir conteúdo para o YouTube, mas no caso das salas virtuais, a gente teve o apoio de muitas pessoas que se dispuseram a estar nas salas para mediar a conversa com os estudantes, falar dessas informações. Então, acredito que muitas pessoas, talvez, que estejam aqui, participaram dessa mediação, estiveram em uma outra sala e participaram, contribuindo para explicar um pouquinho para os alunos sobre as profissões que eles escolheram assistir naquela sala, passar os vídeos e falar sobre as universidades. Mas eu acho que o saldo do evento foi muito positivo, do retorno que a gente teve de todas as pessoas, ou da maioria das pessoas que falou um pouco para a gente sobre como foi a experiência de estar com os alunos, de falar com eles. Parece que foi muito bom. A gente, às vezes, tinha salas com menos pessoas, mas a gente conseguiu atender todo mundo que estava presente nas salas. Eu acho que, no geral, foi um bom evento. A gente conseguiu alcançar boa parte dos nossos objetivos e ainda há algumas coisas a serem feitas, né? A gente pretende postar os vídeos dos convidados no YouTube para que não só os alunos do PIBID, mas qualquer pessoa que entre no canal tenha acesso a esse material sobre as diversas profissões que a gente abordou no evento. Ainda há algumas pendências a serem resolvidas, mas basicamente foi isso. Acho que foi uma boa oportunidade, a gente aproveitou bastante e esperamos que os estudantes também. É isso. Legal, Felipe. Obrigado aí pelo informe. Bia, você está aí? Eu estou aqui. Você pode falar sobre a Olá. relação? Boa tarde a todos. Estou vendo aqui umas carinhas conhecidas. Eu sou a Beatriz, sou estudante da licenciatura em Filosofia da UFBC, claro. Eu vim aqui convidar vocês a apresentar um projeto que a gente está desenvolvendo, a UFABC, em parceria com a UNAS, que é a União de Moradores do Heliópolis, né? E o Heliópolis, que é um bairro aqui de São Paulo, uma grande comunidade, que tem uma história de muita luta, de ocupação daquele território e de transformação social pela educação, né? Então, o projeto chama Produção e Reprodução do Conhecimento em Heliópolis, fortalecendo as bases de um bairro educador, e tem muitas frentes, muitas ações sendo desenvolvidas nesse projeto, que está pela PROEC. Dentre essas frentes, eu estou atuando também na frente de memórias, né, que a gente está unindo esforços para construir pelo menos um museu virtual, para contar a história da comunidade, a história da organização social, a história dos movimentos, a história da organização em torno da educação, principalmente. Então, eu estou atuando nessa frente memória, e aqui gostaria de estender o convite, assim, para quem também se interessar a unir forças nesse trabalho, que a gente vai
está aí nesse processo de mexer com acervo, catalogação, para a implementação de um museu virtual. Então é isso, fica aí o convite, eu vou deixar no chat meu contato para quem quiser saber mais, quem quiser saber e se aproximar, pode entrar em contato comigo. Obrigada. Legal, Bia, obrigado pelo informe. Então, agora eu vou falar sobre uma outra ação que nós estamos fazendo, que é a criação de um canal. Não sei se já está aparecendo aí para vocês a tela. Eu compartilhei uma guia. Ainda não, Caio. Ainda não. Acho que está carregando aqui. De qualquer forma, é um canal do YouTube que ele foi criado no ano passado no contexto da pandemia, né? Voltado voltado naquele momento para a formação de docentes da educação superior, né? Como pensar, como se preparar para o ensino remoto, emergencial, coisas desse tipo. E ele teve bastante adesão, repercussão, né? Tanto que o canal tem mais de 300 inscritos. E aí o que nós fizemos, como até existia um canal do PIBID já criado, mas ele, acho que tinha um vídeo lá, poucos inscritos, nós resolvemos transformar, né, esse canal que foi criado no ano passado, no canal FABC na Educação Básica. Então, esse canal aqui, né, ele ainda está sendo construído, né, mas já tem um nome aqui, é o FABC na Educação Básica, Formação Continuada, e aí a gente vai, essas cores aqui é devido às cores oficiais da UFABC mesmo, né, verde e amarelo e tal. Já tem uma imagem padrão para colocar nos vídeos, e aí, na medida do possível, a gente vai postar lá as gravações dos encontros de formação. Um informe que vai ter, seguinte ao meu agora, vai falar de um outro ciclo de formação, né, para além desses encontros que nós já realizamos mensalmente. Então, se rolar mesmo, tiverem esses encontros, provavelmente vai ser postado no canal, e dentre outras ações. Então, os bolsistas, né, as escolas, supervisores, etc., que tiverem materiais audiovisuais, podcast, essas coisas também, a gente pode ir inserindo lá no canal. Então, é basicamente isso. Deixa eu só tirar aqui. E aí, o próximo informe seria sobre esse ciclo de formação. A Bruna está aqui na sala. Opa, tá com a palavra, Bruna. Opa! Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Estão bem? Cansados? Tem feriado, pelo menos. Então, alguns informes. A gente está promovendo esse ciclo de formação, né? Que é um ciclo de formação para professores. Então, para os professores aqui do PIBID, para outros colegas professores que vocês conheçam, né? Ele vai ser um ciclo de formação que já tem os temas todos catalogados, né? A gente já escolheu todos os temas, já tem todo o cronograma. Vocês podem fazer a inscrição pelo link que eu vou mandar aqui no chat. Vocês também conseguem ver todos os temas, né? Já tem a tabela de temas para vocês para vocês verem. Mas eu vou dar uma lida nele aqui, só para vocês terem uma noção. Vai acontecer dos dias 14/10 ao 2/12, toda quinta-feira. E aí, os temas são: os sentidos do trabalho docente, saúde mental e docência, educação inclusiva na pandemia, saúde mental e pandemia, o impacto na vida dos estudantes, evasão escolar, o sentido da escola, ampliando o conceito de inovação e tecnologia, a importância do ato de ler e educar sem paredes. E vai ter várias docentes muito legais, que eu já tive aula, inclusive, são pessoas maravilhosas. E, com certeza, se eu já fosse professora, eu ia querer frequentar esse curso, porque eu acho que ele pode agregar muito. Então, eu espero encontrar todo mundo lá. Vou mandar o link aqui. E aí, além desse ciclo de formação, a gente está fazendo um outro trabalho, que também foi uma demanda das escolas, né? Tem vários bolsistas aqui que já estão envolvidos, que a gente vai tentar promover um relatório através de uma pesquisa, né, de um formulário que as professoras das escolas estão ajudando a gente já a fazer, para a gente saber qual que foi o impacto da pandemia nos estudos dos alunos e no psicológico deles também, para poder auxiliar os professores, os profissionais das escolas
a tomarem ações práticas, né? Para ver o que a gente pode fazer, mesmo que a pandemia ainda não tenha terminado. Agora a gente já está nesse período, né, de retorno das aulas. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link do ciclo de formação aqui. E esse outro que a gente está promovendo a pesquisa vai ser através de um daqueles Google Forms. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta que vocês acreditam que seja importante, tanto na experiência de aluno quanto na experiência de professor, eu vou deixar um e-mail aqui e vocês podem enviar para lá. Que eu acho que, às vezes, vocês como professores, entrando em contato diário com os alunos, podem ter uma ideia muito boa do que perguntar. E, às vezes, quem é aluno também pode. Então, eu vou deixar isso tudo aqui. Qualquer outra dúvida, vocês me chamam também, que eu vou deixar meu zap. Isso, valeu, Bruna. E só reforçando que é voltado prioritariamente para as escolas parceiras do PIBID. Então, ajudem aí a divulgar lá com as escolas. E, por fim, um informe sobre algumas publicações que foram feitas pelo pessoal que está com a Escola Metalúrgico. Você pode falar, Natália, por favor? Olá, boa tarde a todas, todos e todes. O Caio pediu para eu estar aqui hoje falando sobre as cartilhas que publicamos nos últimos 2 meses. Então, a primeira é uma cartilha sobre Dia da Mulher por quê, né, pensando nos 15 anos da Lei Maria da Penha. E nós lançamos dia 30 de agosto, se eu não me engano. E depois, em setembro, a DE de São Bernardo do Campo... Só um minutinho, gente. A DE de São Bernardo lançou um projeto chamado Dia de Visibilidade Trans. E diante de muitos docentes trabalhar a temática, né, a gente do PIBID conversamos e pensamos que seria interessante lançar um material voltado para docente, né, porque a primeira cartilha era uma cartilha interativa, qualquer pessoa poderia pegar e fazer os exercícios, seria autodidática, né? Agora, essa outra é voltada para docentes. Então, a ideia é trazer alguns elementos até legislativos, né, do que é permitido na escola, né, através da BNCC, Constituição Federal, respaldando que essa temática seja, sim, debatida na sala de aula. Eu vou colocar o link das 2 cartilhas aqui no chat, para quem tiver interesse. Fique à vontade para compartilhar, usar, tá bom? E eu vou colocar também um vídeo, né, que nós fizemos uma discussão, que a gente tem um grupo de estudos também, que acontece às quintas-feiras de manhã, que trouxemos um homem trans para conversar com os alunos, com os estudantes, porque era uma ação voltada para o Grêmio Estudantil. Então, foi a primeira ação que fizemos com o Grêmio da escola, né, e com os estudantes que já participam do grupo de estudos, para pensar a temática. E aí, todos os nossos encontros, desde julho, está também no canal do YouTube. Então, quem quiser acompanhar, está aqui o link também. Acho que é isso. Ótimo, obrigado. Então é isso. Por fim, agora passaremos a parte da formação mesmo, né? Hoje nós contamos com a presença do Daniel Pansarelli, professor de filosofia da UFABC, e coordenador de área, né, do Núcleo de Filosofia. No mês que vem também teremos encontro de formação com outros 2 coordenadores de área, que é o Zanotelo e a professora Meire. E é isso, passo a palavra para você, Daniel, ficar à vontade aí para se apresentar, né, fazer a discussão com os estudantes. Geralmente a gente faz esse encontro até 4h30, e aí você também pode ficar livre em relação à dinâmica. Geralmente a gente faz assim, 1h, 40 minutos, 1h de exposição e depois debate. Mas às vezes o professor tem uma outra forma ali, né, de fazer uma coisa talvez mais dialogada, direto. Então, fica à vontade aí, passo a palavra para você. Obrigado por ter aceitado o convite de participar aqui. Para quem não sabe, o Daniel é secretário-geral, né, da Universidade Federal da ABC, então a agenda dele é bem difícil, né, além das atividades da docência, também essa parte de gestão, então eu agradeço muito aí por ter aceitado o convite para participar. Legal, Caio, obrigado pelo convite. Obrigado para todo mundo que está aí, a Suzy, os colegas que estão na coordenação aí também. Sou super entusiasta do PIBID desde muito tempo, assim. Agora eu estou na chefia do gabinete da reitoria, passei da secretaria-geral
mas só aumentou o trabalho, a loucura continua a mesma. E eu vou ter um teto aqui às 16, porque às 16 eu começo a aula no mestrado e doutorado, então pulo daqui para lá também, mas dá bastante tempo para a gente conversar legal. Gente, obrigado aí pelo convite, por vocês todos e todas e todes que estão aqui com a gente. Bom, eu venho sempre com um pé na filosofia, um pé na educação, né? A minha graduação é em filosofia, na licenciatura em filosofia especificamente, e desde aquele tempo eu estudo filosofia latino-americana, é um tema que me atrai, né? Me incomodava muito, desde estudante, essa coisa de estudar só os filósofos os europeus, né? Os filósofos, poxa, de uma realidade tão distante da nossa. Então, desde a graduação, que eu comecei ainda em 98, 2001, então já faz bastante tempo que eu estou nessa toada de estudar filosofia latino-americana. E depois, o mestrado e doutorado eu fiz na educação, também nessa interface de filosofia da educação, estudando a filosofia latino-americana, tanto no mestrado quanto no doutorado. No mestrado, passei por Paulo Freire, falar um pouquinho do Paulo Freire hoje, e no doutorado me dediquei bastante ao Henrique Dussel, que é um filósofo vivo, contemporâneo, radicado no México, que me ajuda a pensar a nossa realidade, né? E nos últimos anos tenho me dedicado também à filosofia africana, tenho transitado bastante pelo pensamento africano. Estou, assim, totalmente convencido de que o que há de mais novo, o que há de mais, sabe, o que está surgindo de novidade no cenário filosófico mundial está na América Latina e está na África, né? A filosofia europeia, ela deu uma emperrada desde aquelas histórias de fim da história, o fim da filosofia, a tarefa do pensamento. Eles meio que entraram ali enfim, deram uma parada, uma estancada na produção propriamente de novidades. Claro que há muita filosofia produzindo, mas as grandes novidades eu acho que estão surgindo fora da Europa, né? E aí eu pensei, para a nossa conversa aqui, assim, dou aula na universidade, estou na UFBC desde 2010, antes dei aula por muito tempo na Universidade Metodista, em São Bernardo, onde eu estudei, fiz minha graduação também. E já durante a graduação eu entrei como professor no estado, dei aula no Sinira, ali no Rude Ramos, não sei quem é da região e conhece, mas desde o meu segundo ano da faculdade eu era eventual. Na época a gente chamava eventual, não tinha ainda a categoria O, OFA, tá? Era outra lógica. Dei aula na rede particular, enfim, no ensino fundamental e médio, sempre os dois últimos anos do fundamental e o médio acabava pegando. Enfim, falo desses lugares todos, né? Estou me apresentando só para vocês terem uma ideia da trajetória, dos caminhos que eu fiz. E aí, para a nossa conversa, eu pensei justamente em trazer alguns elementos, pensando que o nosso público aqui é bem diverso, tem gente, né, com diversas perspectivas, todo mundo engajado no PIBID, mas com diversas perspectivas. Eu pensei assim, alguns elementos para pensar a filosofia e o seu ensino, né? Vou colocar aqui como referência a bibliografia que eu estou usando, tá? E depois muitos desses textos até, bom, a maioria vocês vão achar fácil na internet, mas se tiver qualquer dificuldade, alguém precisar de algum texto depois, o Caio me passa, ou o Bruno me passam por e-mail, ou WhatsApp, eu disponibilizo para vocês, tá? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção. Para fazer filosofia ou para ensinar filosofia, tanto faz, vou dizer depois por que tanto faz, mas a gente precisa ter algumas concepções fundamentais. Na verdade, para qualquer prática educativa, a gente precisa saber quais são as nossas concepções fundamentais, né? Se eu entendo, por exemplo, que o ser humano é uma tábula rasa, né, aquela história de que o ser humano nasce como um vaso a ser preenchido, eu posso adotar uma prática educativa que seja conteudista em qualquer área do conhecimento, porque eu tenho lá um vaso vazio e eu vou preenchendo de conteúdo. É aquela educação que o Paulo Freire criticava como sendo educação bancária, né?
Se eu pratico esse tipo de educação, é porque eu compreendo o ser humano de uma certa maneira. É uma tábula rasa a ser preenchida. Eu preciso ter claro, não é quem é, preciso saber quem é aquele meu estudante, todos nós sabemos disso. Eu estou vindo aqui falar com vocês, eu pensei numa formação mais ampla, porque eu não conheço cada um e cada uma de vocês, então eu tenho que, para fazer uma analogia com a medicina, eu preciso usar um antibiótico de espectro amplo, porque eu não conheço no detalhe a turma, né? É claro que quanto melhor eu conhecer, melhor vai ser o processo educativo. Agora, independente de conhecer pessoa a pessoa, eu tenho uma concepção fundamental de ser humano. O que é que eu entendo por ser humano? Como é que eu compreendo o que é o ser humano na vida e na sociedade, né? E isso vai refletir na forma como eu ensino. Se eu entendo que o ser humano é uma tábula rasa, eu vou ensinar de um jeito. Se eu entendo que o ser humano é um ser social que se constrói no diálogo na sociedade, o meu ensino vai ter que ser outro. Se eu acredito que a formação do ser humano se dá no diálogo, não adianta eu despejar um monte de conteúdo, porque isso não é diálogo, né? Então, percebe? A forma que eu escolho, os métodos, as práticas que eu escolho para a prática de ensino, para praticar o ensino, pressupõe uma certa compreensão de quem é o ser humano, né? De como é o ser humano. E no nosso caso, falando da filosofia, pressupõe também qual é a concepção de filosofia que a gente tem. Isso é uma coisa, eu sempre falo isso, algumas pessoas aqui já me ouviram falando, no Brasil a gente não tem o hábito de ter uma concepção de filosofia. A gente começa a fazer filosofia sem parar para pensar o que é que eu entendo por filosofia, né? O meu orientador no doutorado, o professor Antônio Joaquim Severino, lá na USP, quando ele escreveu o livro dele, Filosofia Contemporânea no Brasil, ele faz essa crítica, ele diz assim, no Brasil a gente não para pensar o que é a filosofia e começa a fazer filosofia mais ou menos aceitando aquela máxima de que se aprende a nadar nadando. Então, é como se a gente aprendesse o que é filosofia fazendo filosofia, mesmo sem saber direito o que é. Então, assim, o primeiro ponto nós precisamos definir para a gente mesmo. Não é um trabalho teórico, quer dizer, é um trabalho teórico, mas não é um trabalho para publicar para os outros. É um trabalho para si mesmo. Eu preciso saber o que é que eu compreendo como ser humano, o que é que eu compreendo como filosofia. Tem outras concepções fundamentais que são importantes, mas eu não vou avançar para elas. Segunda coisa, por que é que eu estou dizendo que tanto faz se isso vale tanto para se fazer filosofia quanto para se ensinar filosofia? Porque tem uma falácia na história da filosofia no Brasil que mais ou menos que faz ser diferente fazer filosofia e ensinar filosofia. Agora veja, nunca existiu na história do Brasil, desde a chegada dos portugueses até hoje, nunca existiu um espaço de se fazer filosofia que não seja um espaço escolar, ou na escola de educação básica, ou nos colégios, a gente pensar nos colégios jesuítas, no colégio Pedro II, no período do Império, era a cadeira de filosofia do Brasil, estava lá no Pedro II, ou nas universidades, ou nesses encontros como nós temos aqui, da educação básica com a universidade, mas é sempre na instituição de ensino. O pessoal às vezes fala da pesquisa em filosofia como se eles tivessem outros lugares para fazer filosofia que não fosse a universidade. Assim, é até ruim que não tenha, deveria ter. A gente devia ter institutos de pesquisa, sabe? Que nem a gente tem o INPE, o Instituto de Pesquisas Espaciais, talvez devesse ter lá o Instituto de Pesquisas Metafísicas, sei lá, uma coisa para filosofia. Não precisa ser metafísica, essa parte foi piada. Mas, sabe, espaços outros de reflexão filosófica ia ser bacana. Agora, não existe. No Brasil, até hoje, não existiu e não existe, né? Pode até ter acontecido pontualmente uma ou outra iniciativa, uma associação, uma ONG, uma coisa assim, mas, no geral, não é o que paga o salário e que permite que as pessoas vivam fazendo filosofia. A absoluta maioria dos filósofos, das filósofas, estão
nas instituições de ensino. Então, a reflexão que eu vou fazer, a meu ver, se aplica tanto para quem quer produzir filosofia, quanto para quem quer ensinar filosofia. Tá? Eu não tinha dito, gente, ó, quem quiser interromper, perguntar durante, fica à vontade, mas eu termino um pouco antes das 16 também, para a gente ter um tempo de bater papo. Tá? Mas quem quiser perguntar durante aí, é só abrir o microfone e escrever, fica à vontade. O Caio dá um jeito aí com quem estiver na outra sala, aí acho que ele, não sei se formula a questão aqui, mas que todo mundo esteja incluído aqui no nosso diálogo. Bom, então é isso. Esse é o meu preâmbulo. Vamos pensar nas concepções fundamentais, vamos pensar que o que a gente está falando vale para se fazer filosofia ou para se ensinar filosofia, e, a partir daí, eu quero fazer uma reflexão com vocês em 3 pontos. Primeiro, uma reflexão sobre quem é o ser humano. Segundo, uma reflexão sobre como eu vejo a filosofia, e aí não significa que todo mundo tem que concordar comigo, mas eu vou mostrar para vocês qual é o exercício que eu faço para definir filosofia, e, a partir da junção dessas 2 coisas, pensar um método para fazer filosofia, né? Ou para ensinar filosofia. Primeiro ponto, ser humano. A gente sempre ouviu, eu pelo menos, eu não sei se ainda ensina isso, gente, tomara que não, mas assim, o que a gente aprende em anos e anos de educação básica gruda na gente que a gente não esquece, né? A gente continua dizendo, falando do dia do descobrimento do Brasil, mesmo sabendo que não foi descoberto, que foi encontrado propositalmente. Essas coisas grudam na gente, né? E uma dessas coisas que grudou na minha geração, pelo menos, é que o ser humano é um animal racional. Assim, de verdade, eu espero que não ensinem mais isso para as crianças. Porque, olha, a gente é um ser multifacetado. A razão é uma das nossas facetas. E, para falar bem a verdade, não é a que a gente mais usa, né? Em um ou outro momento do nosso dia, a gente até consegue ser racional. Não mandar o chefe a merda, engolir a seco quando precisa, pensar em... Está gravando essas coisas? Pode falar? Merda? Não, desculpa. Veja, a gente é muito mais do que um animal racional, né? Se a gente pegar lá atrás, no Aristóteles, a concepção de ser humano, que aparece, enfim, em vários momentos, mas aparece na ética, aparece na política, vai se entender que o ser humano ele é um animal lógico, racional, no sentido do logos, zoon logicon, e é um zoon politikon. Ele é um animal político e um animal racional, né? Vamos lembrar lá, já dizia o Renato, o animal sentimental, muito mais sentimental do que racional, muitas vezes, né? Vamos lá, ó. Vamos pensar no Aristóteles, ato e potência, né? O Aristóteles dizia que nós somos, ao mesmo tempo, o que nós somos em ato, na atualidade, mas nós já somos, hoje, em potência, aquilo que podemos vir a ser no futuro, aquilo que a gente pode se desenvolver no futuro. Uma semente, ela é, em ato, uma semente, mas em potência ela já é uma árvore. Não é que ela vai vir a ser, ela já é árvore, já é, né? Pode ser que essa potência não se atualize, não se realize, mas nós somos, ao mesmo tempo, o que somos em ato e a potência que temos. O ser humano, para o Aristóteles, ele é isso, ele já é, em potência, político e racional. Racional não pode entender com essa razão matemática moderna. É o logos grego. É capacidade de se comunicar, de organizar as ideias e o discurso por meio de uma certa racionalidade, né? Não é só essa lógica, essa razão matemática muito próxima de uma lógica mais formal, né? É essa capacidade de raciocinar de maneiras diversas. Nós somos em potência, lógicos e políticos.
Agora, a gente só vai desenvolver a nossa capacidade lógica, a gente só vai desenvolver a nossa capacidade de organizar o discurso racionalmente se a gente viver na polis. Uma criança que nasça e seja deixada para ser criada por outros animais, o célebre caso das meninas lobas, por exemplo, elas não desenvolvem a racionalidade. Então, perceba que, para chegarmos a ser animais racionais, nós precisamos viver em comunidade. É condição. Sem viver em comunidade, nós não nos tornamos racionais. Então, nós somos antes políticos para podermos, então, atualizar a nossa capacidade racional. Né? O Pedro citou algum filósofo persa aqui. A semente escondida no interior da maçã é um pomar invisível. É isso, né? Lembrar que o Aristóteles nunca foi esquecido pelo mundo árabe em toda a Idade Média, né? É isso, tá ali, a raiz provavelmente é o conhecimento de Aristóteles que eles tinham. Quem trabalha muito bem, a ideia foi animal político e racional. Quando chega na modernidade, o Descartes, o pai da modernidade, sintetiza isso dizendo que eu sou uma coisa pensante. Né? No discurso do método, nas meditações, ele usa esse termo, coisa pensante. Né? E aí, ele tira o político, fica um animal racional. A capacidade suprema, o meio supremo que a gente tem para construir o conhecimento em Descartes vai ser a razão. E aí já não é aquela capacidade de raciocinar, é aquela razão matemática que o Descartes exalta bastante. Né? E dali para frente, a gente veio construindo, meio que se estabeleceu essa ideia do ser humano como animal racional, ligado especificamente nesse modelo de razão matemática. Né? O Paulo Freire é um sujeito que vem recuperar essa função, essa característica primordial do ser humano de ser um ser de comunidade, né? De ser um ser de comunidade. Eu não sou, nós somos. Né? Não existe eu descolado da sociedade em que eu vivo. Até para eu entender que eu sou uma pessoa, eu preciso estar num meio ambiente de não pessoas para eu poder diferenciar o que é uma pessoa do que é um copo, do que é qualquer outra coisa que não seja uma pessoa. E para eu saber que eu, Daniel, sou diferente de quem está aqui, o Caio, o Márcio, o Ingrid, Roseli, Gabriela e outras pessoas, eu preciso estar numa comunidade com a participação de vocês. Quer dizer, sem a presença comunitária, eu não consigo nem me identificar. Nós somos seres de comunidade. O Henrique Dussel, quando faz uma análise da pedagógica, da história da pedagógica, muito interessante, isso aparece nesse livro aqui, que é A Ética da Libertação, está aí na bibliografia que eu coloquei no chat para vocês. Né? Quando ele vai falar do Paulo Freire, ele diz assim, olha, 3 enormes marcos na história da educação. Primeiro, Jean Piaget, quando estabeleceu aquela coisa das fases do desenvolvimento das crianças e que, de certa maneira, nos levou a identificar momentos diferentes na história daquela criança no seu desenvolvimento. Piaget foi fantástico quando fez isso. Segundo, Vygotsky, quando ele pega a teoria do desenvolvimento e diz, olha, é verdade, a criança vai se desenvolvendo, mas não são só elementos biológicos ou psicológicos da sua particularidade, da sua intimidade. O meio social influi decisivamente na forma como essa criança se desenvolve. Se ela tem mais ou menos vocabulário, se o universo vocabulário dela é maior ou menor, isso vai implicar no maior ou menor desenvolvimento e na qualidade desse desenvolvimento. E aí o Dussel diz, e no fim Paulo Freire supera em muito Vygotsky, quando ele entende, e ele nos explica, que não é que o meio interfere, o meio nos constitui.
Essa ideia de indivíduo isolado, de direito individual, isso é mentira. Isso não existe. A gente só é porque é em comunidade. A característica fundamental do ser humano é ser em comunidade. Eu começo o meu processo de desenvolvimento e aprendizagem dentro do útero. E isso já é uma participação comunitária da pessoa com a sua mãe. E se em algum momento for possível gerar vida integralmente num útero artificial, eu vou precisar ter uma comunidade que tenha construído um útero artificial. Então, assim, não se livra disso. A humanidade é uma unidade, é isso, Pedro. Que é muito legal, que eu dei uma volta toda na minha vida, 20 anos estudando filosofia latino-americana, construindo esses pensamentos. Aí, quando eu vou conversar isso com os filósofos africanos, eles olham para mim com cara de idiota, né? Pô, mas claro que é isso, vocês pensaram que era diferente? Não existe eu, existimos nós. Essa ideia do eu é uma ficção que vocês inventaram lá. É isso, né? A gente dá uma volta danada a toda a modernidade, de Descartes a pós-modernidade agora, tal, para chegarmos nesse ponto, e o Ubuntu é exatamente isso, né? Os caras continuam com esse mesmo pensamento. A gente tem muito a aprender com as africanas e os africanos, gente, é fantástico, assim, né? Então, vamos lá. O ser humano é um ser de comunidade. Esse é o nosso princípio, né? Respeito quem pensa diferente, enfim, não quero impor a minha visão a ninguém, não é isso. Agora, vai ser difícil me convencer de que eu consigo ser o Daniel, que eu sou, a pessoa com quem eu me identifico hoje, sem toda a vida em comunidade que eu tive, desde a vida intrauterina, depois de aprender o idioma é social, eu organizo as minhas ideias em língua portuguesa, que é uma língua que foi inventada por uma comunidade da qual eu participo. Então, assim, tudo me leva ao entendimento de que eu sou um ser comunitário, né? Então, o ser humano é um ser comunitário. Essa é a primeira compreensão que eu quero guardar aqui para a gente pensar esse processo. A filosofia, ela nos ensinou, ao longo de séculos, de milênios, a pensar o ser, o que é o ser, a ontologia, né? A minha leitura aqui é que nós devemos pensar, primeiro, a relação entre seres. O primeiro fundamento não é o eu, porque não existe eu fora da comunidade. Portanto, o primeiro fundamento tem que ser o nós, tem que ser a relação intersubjetiva, antes do foco grande em se dizer o que é aquilo que é, né? Pedro escreveu aqui um depoimento. Quando eu cheguei na universidade, depois de ler O Mundo de Sofia, eu vim em busca dessa filosofia, mas não foi que encontrei no primeiro momento. É isso, né? Os filósofos e filósofas muito duros, muito sérios, são levados a esse estudo que nos isola, né? Poxa, quantas obras coletivas de filosofia a gente tem em destaque? A gente tem algumas duplas que escreveram junto, né? Você tem Diderot e D'Alembert na história, você tem Adorno e Horkheim, mas alguns trabalhos pontuais de dois filósofos, mas a gente é levado a um caminho muito solitário, muito solipsista para fazer filosofia. E isso é estranho, porque nós não somos seres solitários, né? Eu falo que a maior prova de que a gente é ser... Não é a maior prova, é só um exemplo, né? Isso tem efeito no momento. De que a gente é um ser comunitário, é que no meio da pandemia a gente não consegue ficar enfiado sozinho em casa, de jeito nenhum. A gente tem desespero por se encontrar, e quando a gente não consegue se encontrar, a gente abre uma tela com 50 janelinhas, tamanho desespero a gente tem de conviver. Bom, se isso não explica que a gente é ser comunitário, né, tá aí, né? O isolamento social é uma desgraça na vida das pessoas. Por mais que a gente reclame do mundo, reclame da sociedade, a gente quer viver em sociedade, né? Bom, segundo ponto.
O Márcio mencionando que a gente foi a disciplina que a gente fez no quadrimestre passado, né? Trouxe convite à reflexão sobre essa interação ser potencializada quando cada um de nós operamos em nossos extremos, fronteiras que nos aproximam, né? Acho que é isso. Eu só não vou avançar. É exatamente isso, Márcio. Eu só não vou avançar aqui porque eu quero ir para as concepções de filosofia, mas eu estou dando aqui algumas pistas de coisas que dá para a gente explorar muito, inclusive para quem quiser explorar depois em pós-graduação, em outros espaços que se tem. Tá? Mas é isso mesmo. Vamos lá. Concepção de filosofia. Eu ainda também no começo do mestrado, eu encontrei, estava muito forte uma discussão naquele momento sobre ensino de filosofia, estava se querendo constituir essa coisa de ensino de filosofia como uma área. Enfim, pessoas trazendo reflexões específicas sobre metodologia de ensino de filosofia. Tinha aquela onda que talvez alguns de vocês e algumas tenham conhecido, do Centro Brasileiro de Filosofia com Crianças, então Matthew Lipman, aquela coisa toda de como ensinar filosofia com crianças, tal. E naquele momento, eu lembro que eu me deparei com uma reflexão, que eu não me lembro de quem preciso recuperar isso, mas que eu achei que fazia todo sentido, que é o seguinte: a pessoa falava que era para o ensino de filosofia fazer sentido para os seus estudantes, mas para mim serve para toda a filosofia na vida, né? O movimento era o seguinte: partimos da realidade material, da realidade concreta, que não é filosófica, é a realidade tal como ela está aí, né? Você está aí no ambiente, no seu ambiente tem algumas coisas, no meu aqui tem uma garrafa, uma pilha de livros, umas canetas, papéis, cadernos, aqui atrás dos livros que vocês veem. Isso é o ambiente material que existe. Ele não é filosófico em si, ele é matéria, inclusive matéria-prima para a filosofia. Mas a ideia é que o ponto de partida seja a realidade material, a realidade concreta, da sua forma mais pura. Isso que existe, isso que a gente não precisa explicar, né? Talvez seja isso que o Russell, lá na fenomenologia, foi chamar de voltar às coisas mesmas. Queremos ver... Porque quando a gente fala assim, vamos discutir a caneta, aí eu já transformei esse objeto, que não precisa ter nome, num conceito. E a gente entra numa reflexão sobre o conceito. Nesse caso não foi nem conceito, né? Eu só dei um nome para ele, mas a gente começa a discutir os nomes e os conceitos. Eu estou dando um passo atrás disso. Dizer, olha, às vezes a gente tem fome, às vezes a gente tem sede, às vezes a gente tem diarreia, o que for. A diarreia é legal, porque no momento da diarreia não dá tempo de filosofar. A hora que vem, a realidade concreta do mundo se expressa e vai transpassar o nosso corpo. Então a gente corre para o banheiro, não tem o que discutir. É disso que eu estou falando. Eu quero ir na entranha da realidade. Quando eu falo tem fome, tem tesão, tem sede ou qualquer outra coisa, pode ficar um tanto etéreo. A diarreia não deixa espaço para isso. Eu quero ir para esse grau de concretude. Quando a realidade se interpõe a gente de um jeito visceral, de um jeito que a gente não tem o que refletir. Ela está aí. Ela tá aí, ela mexe com a gente, ela nos toca. Essa é a realidade, que é o ponto de partida. O segundo momento é sair dessa concretude, fazer aquilo que os antigos falavam de se distanciar para admirar. Aí sim eu saio dessa realidade que me abraça o tempo todo, eu só vivo, porque vivo fisicamente na realidade, não estou falando de nada espiritual, estou falando da concretude da vida. Ainda que eu acredite que eu tenho um espírito, ou ainda que eu acredite que eu seja uma mente e não um corpo, eu preciso do corpo para ser, né? Estou falando disso. E aí, no segundo momento, eu saio disso e vou para um espaço da reflexão abstrata.
Aí eu vou para o campo da teoria. E esse campo teórico pode se configurar como um campo filosófico. Percebe que o que motivou todos os grandes filósofos que nós conhecemos, que nós estudamos ao longo da vida, foram problemas não abstratos da filosofia, mas foram situações interpostas pela realidade concreta. Todos eles, todos os exemplos, se deixaram tocar por questões que não eram questões filosóficas, eram questões reais e concretas. Eram mazelas da sociedade, ou eram benesses da sociedade, de seu tempo, descobertas maravilhosas, tanto faz. Mas eram essas realidades que levaram os caras a pensar. Os filósofos lá do começo da modernidade, Thomas Moros, começou a escrever sobre utopia, uma ilha onde tinha gente vivendo, depois que encontraram aqui a América. E Rousseau vai escrever sobre o ser em estado de natureza, pautado nas descrições de pessoas que chegaram em áreas que ainda não eram civilizadas. Né? Toda a reflexão parte disso. Né? Eu falo sempre assim, Maquiavel vai escrever sobre Maquiavel trabalhou numa república a vida inteira, ele nunca foi a favor do principado. Ele foi alto funcionário da República a vida inteira. Quando tem o golpe de Estado e o príncipe assume, ele vai e escreve o príncipe. Por quê? Porque a realidade atropelou ele. Então, já que agora vivemos num principado, precisamos nos organizar sendo um principado. E ele vai escrever sobre isso. Sabe, gente, qualquer exemplo que vocês pegarem. Os filósofos escrevem sobre a Segunda Guerra Mundial, então, a educação após Auschwitz, ou a Hannah Arendt escrevendo sobre a crise da civilização, todos eles estão respondendo, e elas estão respondendo a problemas reais que transpassaram sua realidade. A Segunda Guerra Mundial não é filosófica. Agora, filósofos e filósofas competentes, cientes da sua tarefa, puderam, no momento da abstração, de sair da realidade, se fechar no seu gabinete ou no seu grupo coletivo de estudo, como preferirem, e vamos fazer filosofia, agora nós vamos fazer filosofia sobre aquele conteúdo. Então, eu posso fazer filosofia sobre a Segunda Guerra, não que a Segunda Guerra seja filosófica, mas ela dá a fazer filosofia. Ela nos dá matéria, como qualquer coisa nos dá matéria para fazer filosofia. Eu posso olhar o sol bonito, estou olhando aqui da minha janela, não tem nenhuma nuvem e o céu é acinzentado. E eu posso fazer filosofia questionando as condições ambientais que a gente está transformando o planeta, olhando para aquela realidade que está ali. Percebe? Aonde a gente estiver. Nisso, de novo, o Aristóteles estava certo. O filósofo é o mais feliz dos homens. O Aristóteles falava que era só o homem mesmo, por isso que eu estou dizendo assim. Uma provocação, obviamente. Né? Filósofo é o mais feliz dos homens porque ele não precisa de nada para exercer a sua função. Se ele tiver acorrentado numa cela, olhando para frente, ele vê um buraquinho na frente da parede e fala, poxa, aquele buraquinho parece uma pessoa. E ali ele começa, a partir daquele input, a exercer filosofia. Então, veja, a gente parte da realidade e vai para a abstração. Nesse momento da abstração é que a gente pode fazer filosofia. Né? E, a meu ver, para que o processo se conclua, eu preciso depois devolver esta reflexão para a realidade. Porque senão também é muito fácil, né? Eu recebo meu salário de professor da UFABC, eu me deixo provocar pela realidade qualquer, escrevo meus textos, ganho meu salário, morreu aí, a sociedade não mudou nada. Essa realidade da qual eu sou parte me deu matéria-prima para eu fazer filosofia e eu não vou devolver nada em troca. Vou escrever só um paper que meia dúzia de filósofos vai ler e gente que pensa igual eu vai me aplaudir e pronto, é muito pouco. Eu preciso, como devolutiva, voltar essa reflexão para a realidade de uma maneira que seja transformadora. Pode ser transformadora no sentido de
mudar, melhorar essa realidade, pode ser transformadora no sentido de aqui tem um elemento para pensarmos melhor sobre a realidade, não sei se vai transformar ou não. Pode ser no sentido de dizer, olha como é importante manter isso aqui do jeito que está. Tanto faz, né? Mas é preciso voltar para esse elemento. Pedro está falando de uma filósofa que eu não conheço, mas que fala, Lucilena Galvão, sobre a virtude da entrega, a generosidade. É isso. Eu acho que não é nem generosidade, na minha leitura. É uma espécie de obrigação moral, né? Porque eu preciso devolver. Eu estou recebendo isso. Eu tenho... Estou me beneficiando disso. Eu me vejo numa espécie de obrigação moral de devolver, né? Então, veja, a gente começa na realidade, parte para um momento de abstração, que é o exercício propriamente filosófico. Está me incomodando a situação política do Brasil atual. Legal. Eu vou para a minha biblioteca, para o meu momento de reflexão, vou ler Platão, vou ler Rousseau, vou ler Maquiavel, vou ler quem vocês quiserem, Marx, qualquer um deles que me ajude a construir um entendimento mais aprofundado sobre essa realidade política que está me incomodando. E depois disso, eu preciso produzir alguma coisa. No meu caso aqui, é vir a uma sala do PIBID, trocar essas ideias com vocês, devolvendo isso para pessoas que não fizeram parte da minha reflexão ao longo desse tempo, mas compartilhando isso de modo que isso possa, de alguma maneira, permear a vida e a realidade de outras pessoas. Percebe? Então, quando o Caio gentilmente me agradece por estar aqui, eu entendo a gentileza, mas eu estou aqui com muito gosto, com muita alegria, mas por obrigação. Sabe? É isso. Eu tenho a obrigação de devolver isso. É a minha concepção de filosofia que faz isso, né? Veja, aí tem duas questões que eu queria pegar. Primeiro, desses pontos, qual que é o mais confortável? É justamente o momento da abstração. Porque eu não preciso lidar com as mazelas da realidade. Eu não preciso ver o que me incomoda, né? Eu me fecho aqui na minha biblioteca, peço comida, entrego, não preciso nem no mercado, não preciso ter contato nenhum com a realidade, produzo minha tese, produzo minha dissertação, meu trabalho, vou ser congratulado com uma bolsa de não sei o quê, e passo minha vida inteira assim. Quero dizer que boa parte dos filósofos e das filósofas, sobretudo nessa tradição europeia, se contenta com esse segundo momento. Faz um tipo de filosofia descolado da realidade. E é o que leva as pessoas a perguntarem para a gente provocativamente, mas para que serve a filosofia? Que raio é isso, a filosofia que você faz? Claro que as pessoas não entendem. A gente fica fechado no nosso casulo fazendo abstração, que só consegue participar quem já é iniciado nessa linguagem difícil que a gente usa, e o resultado disso a gente escreve numa linguagem que ninguém mais entende. Sim, filosofia não serve para nada mesmo, nesse sentido. E eles estão certos. E, inclusive, quando falam em tirar a filosofia da grade curricular, da matriz curricular, ninguém vai se incomodar. Porque a gente está fazendo filosofia, não estou falando a gente, eu e vocês. Eu entendo que se a gente está aqui, é justamente porque a gente pensa um pouco diferente disso, né? Mas estou fazendo uma avaliação do que é o fazer filosofia, né? Tá vindo várias coisas aqui no chat, gente. Eu leio um pouco mais ao final, tá? Para dar sequência aqui. Então, assim, gente, inclusive, uma definição muito comum, né, quando eu falo assim, as pessoas precisam definir o que é fazer filosofia. Eu falo, filosofia é produzir conceitos, ou é lidar com conceitos. Esse é só o segundo momento, é quando eu estou na abstração. Porque o que é o conceito, se não uma abstração que reúne várias coisas numa ideia mais robusta, né? Então, quando eu comodamente falo filosofia é produzir conceitos, eu me fecho nesse segundo momento. Eu entendo que não. Eu entendo que produzir conceitos é um método, é um meio, não é o fim do processo. Eu vou produzir conceitos para poder devolver à realidade elementos que ajudem essa realidade a ser transformada e melhorada.
Tá certo, o meu trabalho é de produzir conceitos, mas eu preciso mais do que isso. Eu gosto muito de uma definição de que a filosofia é a produção de utopias possíveis, de utopias factíveis. Porque, veja, se eu vivo nessa realidade, eu posso não sair dela. Eu posso, sabe, eu podia ser motorista de ônibus, ou ser porteiro de prédio, ou qualquer outra coisa que me coloque na realidade e não me tire dela. Eu escolhi uma profissão que me leva para esse segundo momento de abstração. Então, eu escolhi uma profissão que estimula que eu me descole da realidade por um tempo para poder melhor refleti-la e depois poder voltar a ela, né? Se eu preciso sair da realidade, para que é? É para poder enxergar algo diferente da realidade que está dada. É para poder construir uma espécie de um cenário utópico, uma realidade outra, transformada em relação a essa realidade de onde eu vim. Agora, é claro que não adianta nada eu construir um cenário utópico tão distante da realidade que não dialogue em nada com a realidade, né? Eu já mencionei isso em algumas turmas. Uma vez, na UFABC, nós recebemos um palestrante muito, muito importante, que é o Mangabeira Unger, filósofo, brasileiro erradicado nos Estados Unidos e professor lá há muitos anos, e que veio ser ministro no final do governo Lula e depois no governo Dilma, né? Era ministro de assuntos estratégicos. Era até bem próprio para o filósofo, porque a primeira secretaria, quando era no Lula, era a Secretaria de Assuntos de Longo Prazo. Aí ficava a sigla CEALOPRA, né? Secretaria de Assuntos de Longo Prazo. Aí acharam que ficou esquisito e mudaram a Secretaria de Assuntos Estratégicos depois. Mas o Mangabeira, veja, ele partia da realidade, ele veio na UFABC, a palestra dele foi algo como assim: os 5 grandes problemas do Brasil e as suas soluções. Coisa grandiosa de filósofo que faz, né? Dizer quais são os maiores problemas e como resolvê-los. Aí ele partiu da realidade, eu não vou enumerar, nem me lembro precisamente de todos eles, mas ele passa por 5 elementos, ele realmente apresentava a solução para todos esses 5 elementos, quais eram leis que tinham que ser aprovadas, que tipo de valor que tinha que ser mudado na Constituição Federal. A única coisa que ele não considerava é que para aquelas transformações na legislação e na Constituição serem efetuadas, dependia de aprovação do Congresso Nacional, e que mexia profundamente com interesses econômicos, por exemplo, dos ruralistas, de bancadas específicas do Congresso Nacional. Ou seja, ele criou um cenário utópico, Era uma utopia possível? Não. Com o Congresso Nacional que está aí, não. Então, você precisa fazer uma transformação política radical antes, que eu não sei como é que se dá, para acabar com o Congresso Nacional, sem cair num autoritarismo, para então implementar. Aí já não é viável, percebe? Eu preciso produzir reflexões, respostas, questões, às vezes nem é resposta, às vezes eu produzo questões, mas que dialoguem com essa realidade. É isso, talvez, que o Franz Hincklambert, eu coloquei de novo nas referências aqui que estão no chat. Acho que Caio passou para outra turma o chat, ou se não passa depois, por favor, o chat daqui para elas, tá? E para eles. O Hincklambert chama de critério de factibilidade, né? E o Henrique Dussel se apropria desse conceito, né? Quer dizer, não basta eu ter uma ideia filosófica libertadora, transformadora. É preciso que essa ideia seja factível. Factível não é ser logicamente possível, matematicamente possível. É preciso que tenha condições reunidas na sociedade para que alguma coisa disso se implemente. Ainda que vá demorar anos, ainda que vá demorar... Não estou falando de uma resolução imediata, muito pragmática das questões, não é isso. Mas precisa ser factível, não basta ser uma reflexão abstrata e descolada,
né? E talvez seja a mesma coisa que o Paulo Freire, de novo ele, né, chamava de inéditos viáveis. Não basta ser inédito, eu quero uma sociedade sem opressão. É preciso que eu mostre como é viável chegar a isso, né? Então, esse elemento da factibilidade do Henk Lammert, ou da viabilidade do inédito viável do Paulo Freire, é o que é o meu lastro de realidade como filósofo, percebe? Eu saio da realidade material e concreta, vou para a abstração e volto para a realidade material e concreta. Eu tenho lastro na realidade no ponto de partida e no ponto de chegada. O momento da minha reflexão, ele pode e deve ser o mais solto possível, porque aí eu vou conseguir vislumbrar possibilidades, alternativas que estejam tão distantes dessa realidade que eu vivo aqui, né? Então, é assim que eu entendo a filosofia, né? Esse momento abstrato é o momento da criação filosófica, mas, a meu ver, quem vai validar a qualidade da minha produção filosófica não são os meus pares filósofos que vivem ali no momento da abstração. Quando eu mando um trabalho para um congresso, ou quando eu escrevo a minha dissertação de mestrado, quem vai me avaliar é um grupo de filósofos. Eles vão me avaliar segundo critérios do momento 2 ali, do momento da abstração. Vamos ver se o meu texto é coerente, se o meu texto é inédito, se tem coesão, se eu estou usando adequadamente os conceitos. Tudo isso está no âmbito da abstração. Ok, publiquei lá meu artigo, meu livro, defendi meu mestrado, meu doutorado, está nesse nível. Agora, para mim, o que vai validar, de fato, a produção do filósofo é o retorno à realidade. É eu conseguir fazer com que essa produção, tão sofisticada que seja, ela consiga ser percebida, compreendida, assimilada, criticada, tanto faz, mas que gere um efeito na realidade. Quero dizer com isso, gente, que se eu estou dizendo que eu parti de um problema lá no começo da minha formação, segundo ano da faculdade, 1999, provocado por Paulo Freire, a educação é um problema a ser pensado. Eu passei de 99 a 2021 produzindo várias coisas. Nesse momento, eu volto aqui para fazer esse retorno à realidade. Claro que eu fiz diversos outros ao longo da minha carreira, mas eu volto aqui para fazer esse retorno e dizer para vocês, compartilhar com vocês essas ideias. Eu estou dizendo que, para mim, o critério de validação mais importante é o que vocês vão falar e não o que falou a banca de professores que me aprovou como docente para ser no concurso público da UFABC, ou que aprovou a minha tese de doutorado. Claro que eram pesquisadores ultra avançados, sofisticados, a quem eu respeito. Agora, eles me avaliaram só no nível 2, no momento 2. Vocês vão conseguir me avaliar no momento 3, que é o momento de retorno à realidade. Inclusive de dizer assim, Daniel, você está falando um monte de balela, você está longe da educação básica já faz 10 anos e se atualiza aí porque não é mais nada disso. Legal, vocês vão poder fazer essa avaliação. Ou dizer, poxa, legal, você trouxe alguns elementos que nos ajudam a refletir e eu vou pensar, quando for montar a minha aula, como é que eu posso partir da realidade da minha turma, fazer a reflexão filosófica e depois transformar isso num produto que volte. Aí, percebe? Essa é a validação que vai ter de toda essa minha caminhada, né? E aí, claro que aí tem um pulo do gato que é muito interessante. Provavelmente, para quem é professor e professora aqui, sobretudo de filosofia, o que eu estou falando talvez ajude a organizar umas ideias, mas não é novidade. Por quê? Porque se eu chego numa sala de primeiro ano, segundo ano do ensino médio, só no momento 2, só na abstração, falando quem foi Platão, que Sócrates foi professor de Platão,
não é? Mestre do Platão, Aristóteles foi discípulo do Platão, e o que pensou Platão, descolado da realidade, a turma me mata. A gente sabe como é. Se eu falo coisas que não tocam na realidade daquela moçada, para mim vai ser muito mais difícil. O processo de docência vai ser muito mais difícil, né? Ao passo que, enquanto, a gente faz isso às vezes até instintivamente, quando a gente levanta quais são aquelas questões que provocam aquela turma, que motivam, que sensibilizam, que geram engajamento, pô, vou pegar essa questão, a partir dessa questão eu faço lá um trabalho com um autor de filosofia, com uma reflexão filosófica, e depois a turma vai apresentar isso num seminário, num festival, na feira de não sei o quê, da escola, tanto faz, volta para a realidade. Aí eu consigo estabelecer o diálogo, né? Eu me lembro muito de um caso muito concreto que aconteceu no Sinira, há muitos anos atrás. Eu tinha, em algum dos momentos ali do currículo, era filosofia da linguagem, e que era uma coisa que eu passava muito longe na minha formação, ainda na graduação. Nunca me especializei em filosofia da linguagem, mas depois adquiri um conhecimento a respeito. Na época era muito frágil, né? E aí, pô, como é que eu vou ensinar filosofia da linguagem, que é um troço que eu não domino muito bem, para estudantes do segundo ano, que tem lá toda uma questão de disciplina na turma? Era uma escola, naquele momento, pelo menos complicada. E eu lembro que eu peguei o livrinho do Schopenhauer, que era Como Vencer uma Discussão Sem Ter Razão, como construir a argumentação. E, pô, tá aqui, ó. Aqui tá para vocês não perderem uma, né? E eu lembro, hoje eu conto rindo, na época eu fiquei chocado. Numa segunda-feira que chegou um estudante que falou assim: professor, eu queria sair, meu pai não deixava, e aí eu comecei a argumentar com ele usando os estratagemas do Schopenhauer, e no fim ele não tinha argumento. Aí meu pai me bateu, aí eu gelei, falei, puta, não era para isso, né? E ele falava assim, aí eu falei que nem o Schopenhauer, assim, você está me batendo porque você não tem mais argumento. Aí ele me bateu mais, mas eu tive razão. Na época, claro que eu fiquei, né, a gente, enfim, vocês sabem como são essas coisas. Eu era moleque, com muito menos experiência, não sabia muito bem o que fazer. Mas hoje, olhando para trás, eu falo, tá aí, ó, ele claro que a violência que ele sofreu é injustificável e não deve ser exaltada, mas para ele fez sentido aquilo, porque partiu de uma questão da realidade, ele conseguiu usar aquele conteúdo e devolver como? Na forma de resposta para o pai. Aí não foi legal, mas, poxa, é isso, né? É um processo simples que explica isso tudo que eu estou dizendo aqui. E para finalizar, como é que isso se materializa? Aí eu vou pegar um outro livro do Dussel, do Henrique Dussel, esse filósofo, aliás, eu não coloquei, eu escrevo já no chat, que é o Método para uma Filosofia da Libertação. E aqui tem um pulo do gato também interessante, que é... Fala, Márcia, quer falar? Daniel, eu não sei se eu espero você fechar para puxar alguns fios, ou se Não, eu puxo falar, agora e talvez mude o seu fechamento. Pode falar. Tá, aí já caio, fazendo uso do seu convite também, tá? A gente tem, atualmente, eu acho que de alguns poucos anos para cá, né, essa pérola aí do reino, que a gente tanto defende e valoriza, que é o Prof. Philo, né? E ele justamente pratica um pouco aquilo que, por esses conservadores, às vezes acaba sendo injustamente condenado, e injustamente porque por não colocarem o pé onde as coisas estão acontecendo de fato, ali de cima de um lugar muito confortável, tecem críticas que não são críticas duras, são críticas injustas, são críticas cruéis. Acho que a gente não precisa entrar no detalhe aqui, mas acho que foi muito ilustrativo quando o professor Daniel compartilhou conosco que uma determinada banca, um avaliador, ele ousou dizer para aquele que estava fazendo a defesa, para que ele não ousasse filosofar, né, que isso não caberia a ele, né, que isso era feito por outros espaços. Só trazendo isso para provocar um pouquinho, e aí, Daniel, eu gostaria de lhe ouvir
se esse serviço prestado, nesse bom serviço prestado pelo Prof. Filo e os valores, né, que desse serviço deriva, se a gente não está conseguindo melhorar um pouquinho dessa arrogância que só distancia, e aí eu já concluo, você citou a questão da filosofia da linguagem. Hoje eu tive o privilégio de acompanhar uma aula de um professor, professor Maurício, lá em Palmas, no Tocantins, que ele conseguiu ali em 45 minutos provocar uma dinâmica, né, nos alunos. Aí a gente pensa, 45 minutos, a gente tira o tempo para começar efetivamente, apresentar o que seria a filosofia da linguagem e propor uma dinâmica que, assim, de uma forma incrível, né, funcionou. E aí eu confesso também a minha dificuldade, reconheço em alguns colegas com os quais eu interajo mais, essa dificuldade também em ser sintético para trabalhar alguns temas. E aí, quando a gente vê que tanto o Prof. Filo quanto vários colegas aqui estão conseguindo fazer em um tempo, né, muito complicado, 45 minutos, e estão tendo sucesso, como mais valorizar isso do que condenar injustamente a partir desses olhares mais conservadores que talvez ainda não tenham percebido o quão legítimo é esse esforço todo. Era isso, Daniel. Obrigado. Vamos ver a pergunta da Bruna também, aí eu respondo as duas, vou para a minha falinha final e a gente reabre, aí eu já respondo as duas, mas pode falar, Bruna. Oi, Daniel, tudo bem? Queria primeiro agradecer pela conversa muito boa, né? E o que eu queria, na verdade, era mais pedir uma dica. Eu vou começar agora a minha trajetória, ainda não sou formada, né? Como professora de Sociofilo em um cursinho popular. E o que eu queria pedir, na verdade, eram dicas. Porque eu vou até pegar aqui algumas coisas que eu anotei. Eu achei muito importante a parte que você falou, né? Que as pessoas não entendem a filosofia porque a gente fica fechado no nosso casulo, né? Se abstraindo. E a gente faz a filosofia numa linguagem que só a gente entende. E que é importante a gente trazer isso para a realidade dos estudantes. E eu queria saber como fazer isso, dicas de fazer isso nas aulas, né, com eles. Eu já dei aulas de História da Arte, e aí era muito mais fácil porque eu conseguia dialogar com eles através de obras que eles conheciam, por exemplo. Mas na filosofia, eu ainda não sei, estou muito nervosa, né, para dar aula para eles e ficar aquela coisa que nem era no meu ensino médio, que eu não entendia nada que os meus professores estavam falando. E aí, considerando toda essa conversa, eu queria te pedir dica. Legal, Bruna. Vou comentar já na sequência, então. A questão do Márcio, assim, Márcio, sem dúvida, o Prof. Filo faz essa aproximação, na medida em que a gente tem que produzir dissertações de mestrado dialogando com a realidade escolar, né? Eu lembro que quando eu estava na graduação, no ano de 2000, aconteceu na Universidade Metodista de Piracicaba, na Unimep, o primeiro Congresso Brasileiro de Professores de Filosofia. Aí estavam lá, na época, o Silvio Galo trabalhava lá, o Gabriele Cornelli, estava lá o Walter Cohen, toda a galera ali, né? E assim, a questão que estava posta era a mesma. Era o grupo de professores que trabalhava com ensinos de filosofia, que era, de certa maneira, preterido nos departamentos em que estavam, então era uma ausência de reconhecimento. Dali, de 2000, passou alguns anos, se criou finalmente, venceu a resistência e criou na ANPOF, na Associação de Pós de Filosofia, o GT, Filosofar e Ensinar a Filosofar, né? E que foi a origem da ANPOF Ensino Médio, que levou isso, sei lá, o GT deve ter sido criado, não vou saber em que ano, mas 2000 e pouquinho ali, 2004, 2002, não sei, e aí vai, sei lá, 16, 18, sei lá que ano foi, 18 não, antes, 2014, talvez, se cria um ANPOF Ensino Médio. Então, são mudanças que levam tempo, mas eu percebo que é isso, como a realidade dos professores e professoras que estão nas escolas de educação básica, a realidade interpela,
Diferente do filósofo da universidade de gabinete, que pode se fechar na sua sala e produzir filosofia. Nós não, a gente vai para a sala de aula, para a realidade me interpela. Então, eu preciso transformar a forma de fazer filosofia. A gente tem uma motivação muito concreta ali. Ou eu transformo a forma de fazer filosofia, ou eu fico louco depois de 5 anos, com a indisciplina, com a rebeldia, com toda a dificuldade dos alunos. Então, eu preciso estabelecer esse diálogo, né? E para isso eu preciso transformar a forma de fazer filosofia. Então, tem surgido essa inovação. O Prof. Filo, ele é resultado desse longo processo de depreciação da área de ensino, né? Das atividades de ensino de filosofia. Então, eu acho que é a mesma coisa. Daqui a 5, 6 anos, esse programa vai ser super reconhecido, assim como hoje uma área de ensino de filosofia é reconhecida. Entende? Eu acho que é parte do processo histórico. Surgiu, tem a resistência, o pessoal fala mal, não sei o quê, daqui a uns anos se vê os resultados positivos e isso vai para frente. Eu vejo, ainda que sejam pesadas as críticas muitas vezes recebidas, de uma certa depreciação, mas eu vejo como avanço, porque hoje estão depreciando um programa de pós-graduação. A gente está avançando. E olha que eu nem sou enfado, nem sou entusiasta de entender ensino de filosofia como uma área. Para mim é uma prática, é um processo, mas acompanho aí esse processo de evolução. Para mim é legal que a crítica hoje esteja no mestrado, entendeu? A gente está avançando. Eu vejo isso positivamente, quando olho em perspectiva. E aí, a questão da Bruna, eu vou aproveitar para responder tocando no meu último assunto, que é o método que o Henrique Dussel propõe para se fazer filosofia. Vamos lá. Já entendemos que o ser humano é um ser social. Esse é o primeiro ponto de partida. Então, eu não vou estudar um objeto isolado, eu vou estudar, seja o que for, na sua relação com a sociedade. Segunda coisa, na minha perspectiva, eu entendo que a filosofia parte da realidade concreta, vai para a abstração e volta para a realidade concreta. Ora, da onde eu começo? Qualquer coisa que eu quiser estudar, da onde eu começo? Eu começo da realidade concreta e eu começo de um ponto que não é o eu, mas que é o outro que está na relação comigo, né? Pensa da seguinte maneira, e aí eu não vou avançar nisso que o Henrique Dussel chama de método analético. Vou escrever aqui no chat. Quem quiser depois procura, se for o caso, Caio, em outro momento eu volto para falar mais sobre isso com a turma, se acharem que é interessante, importante. Mas veja, se eu vou entender, por exemplo, vou estudar questões de gênero, sei lá, na sociedade, vou entender que o machismo é um problema, o predominante na sociedade, eu vou começar o meu estudo do outro, ou da outra, neste caso, em relação à sociedade machista. Então, assim, como é que eu vou discutir o patriarcado? É tomar como ponto de partida quem é a vítima desse sistema, quem é o excluído ou a excluída desse sistema. E partir não estudando o objeto, mas estudando o que é negado ou negada pelo objeto, estudando a negação disso. Estudar quem está fora. Eu quero saber, eu uso sempre esse exemplo, eu quero saber se a UFABC é uma boa universidade, eu devo perguntar para quem não consegue estar na UFABC. Porque perguntar para quem já está na UFABC, a gente já está no mesmo clubinho. Eu preciso perguntar para quem não conseguiu estar na UFABC. Se a UFABC é uma boa universidade. O que está faltando que essa universidade produza para quem não pode estar lá? Eu quero discutir questões de gênero, eu não vou ler os homens, e também não vou ler as mulheres apenas, mas eu vou partir da negação de quem é negado pelo sistema patriarcal da nossa sociedade e começando na realidade concreta. Então, eu posso trazer, não só porque está na moda, mas para mencionar um exemplo, uma realidade relatada, por exemplo, por uma Carolina Maria de Jesus,
que é uma realidade muito mais próxima da concretude, não adianta eu chegar também trazendo a teoria de qualquer uma das autoras feministas, porque não vai interessar para a moçada do ensino médio ali, pode até interessar, mas é muito mais fácil eu partir de uma situação concreta de realidade. E a partir disso, a partir de quem está fora desse sistema que eu estou indicando, que vá para a realidade, para a abstração filosófica, entende? A colocação do problema talvez seja o ponto principal. Porque eu quero discutir, sei lá, a questão da justiça. O que está acontecendo, se Lava Jato foi isso, foi aquilo. Não adianta eu estudar, sei lá, o Euclides Mansi, que faz o doutorado com a gente no FABC, escreveu um livro fantástico mostrando todas as falácias da Lava Jato. É um livro de análise do discurso, de pensamento crítico, fazendo uma... Agora, não adianta eu chegar por ali. Eu vou colocar um problema para os estudantes, que é como é que pode se manter estruturada uma sociedade minimamente justa sem o poder judiciário estabelecido. Bom, não dá, porque aí a gente sai um batendo no outro e vai ganhar quem for mais forte, isso é o melhor? Não, então a gente precisa ter um poder judiciário minimamente estabelecido. Como está o nosso poder judiciário hoje? Ele está indo para além de suas competências. Ótimo, a partir daqui, desse problema, desse dado de realidade, eu posso trazer as autoras e os autores que eu quiser e que me ajudem a pensar essa realidade. Então, eu diria, Bruna, que a composição do meu conteúdo, do conjunto do meu conteúdo, deveria tomar como ponto... Claro que eu sei o que eu tenho que ensinar, eu sei que eu tenho que seguir ali o assunto tal e tal, mas em vez de partir da apresentação do conteúdo, partir de uma problematização que tenha mais vinculação com a realidade dos estudantes e que esteja fora daquele conteúdo. O conteúdo ele vai ser o segundo momento que me ajude a esclarecer, a elucidar o problema. Mas o problema não está no conteúdo, percebe? E aí, nesse sentido, a arte não vai ser tão diferente da filosofia, que é você ter uma situação, problema que possa ser depois ou dramatizada ou transformada numa expressão artística visual, ou seja como for, mas parte de uma questão da realidade. É só a gente fazer isso com a filosofia também. E é interessante que é muito mais simples fazer isso do que a gente imagina. Por quê? Porque a filosofia lida com conteúdos gerais. E esse é um ponto. Se eu tivesse que ensinar a tabela periódica fazendo isso, eu estava ferrado. Não sei se tem gente de química aqui com a gente também, não. Aí eu acho que talvez tenha lá suas formas, mas para mim ia ser muito mais difícil. Agora, discutir as questões que nós discutimos, que são questões amplas, né? Ética, justiça, linguagem, conhecimento, estética, quer dizer, são todos grandes blocos e que a gente consegue certamente puxar elementos da realidade que perpassam isso. Mais do que isso, vou dizer, se tiver um conteúdo que eu não consigo vincular em nada com a realidade dos estudantes, aí é melhor deixar para lá, deixa o conteúdo de fora, aí a gente dá aquela transformada no conteúdo para ele fazer algum sentido, porque se eu não consigo achar nada na vida de uma pessoa e um elemento da filosofia não ajude a refletir, é porque não me parece necessário. Mas, enfim... Não tem nem por que ensinar ele, né? Exato. Aí pode até ser assim, se alguém quiser fazer faculdade de filosofia, vai aprender porque é bonito, porque precisa de um certo, uma certa bagagem teórica, aí tudo bem. Né? Agora, se eu não consigo explicar por que isso é relevante, não é um conteúdo relevante mesmo. Né? Obrigada no fim das Daniel, contas, me ajudou muito. Legal. No fim das contas, o meu terceiro ponto sobre o método era apenas isso. Em vez da gente começar pelo conteúdo, porque ele é importante, que a gente comece de fora do conteúdo e chegue a ele como forma dele ajudar a solucionar ou a elucidar ou a refletir ou até a questionar aquele problema.
mas ele não é ponto de partida, ele é o segundo momento. O primeiro é sempre a realidade concreta. Assim, era isso que eu tinha pensado em termos de exposição, para a gente ter tempo também para outros comentários, outras intervenções, de quem está aqui e de quem está na outra sala também, Caio. Aí, se tiver coisas de lá para passar para cá, fica à vontade. Certo, obrigado, Daniel. Muito instigante aí, tanto do ponto de vista do conteúdo, né, quanto do método aí dos problemas, enfim. Então, na verdade, na outra sala é outra formação. Então, eles não estão acompanhando essa daqui, eu achei entendeu? Que eles estavam acompanhando aqui também, entendi. Mas depois, por isso que a gente grava também, porque a gente disponibiliza numa pasta, e aí, tipo, quem quiser, assim, pode assistir depois. Algumas a gente conseguiu fazer o expositor ou a expositora voltar outra vez, né? Mas nem sempre é possível, justamente por essa questão de agenda e tudo mais. Mas então é isso, pessoal. Alguém quer fazer comentário, colocar questões? Pode abrir o microfone aí e falar. Enquanto o pessoal vai se animando aí, só dizer uma coisa que o Pedro colocou, acho que foi o Pedro que colocou no chat, isso, que é algo muito bacana, que é conseguir encontrar elementos da realidade que sejam comuns à turma. Daí o elemento de que quando a gente conhece a turma é muito melhor. Aí eu sei que a gente tem alguns pontos de encontro, alguns pontos que é uma realidade que toca todo mundo, e aí melhor ainda, porque quando eu puxo dessa realidade, eu puxo da turma toda, né? Eu não preciso puxar um a um individualmente, nem seria possível, né? É isso mesmo. Vai lá, Gabriela. Eu no PIBID, eu faço parte do metalúrgico, né? E eu tô conseguindo perceber muito esse movimento de que quando a gente já conhece a sala, a gente sabe, a gente consegue fazer as coisas muito mais fácil. Tipo, a gente sabe os conteúdos que eles se interessam mais, o tipo de aula que eles vão gostar ou não vão gostar. Eu dei 2 aulas de teste, assim, eu falei, eu vou testar 2 tipos de aula e ver qual que eles curtem mais, né? E eu vi que, assim, ficar lendo, ainda mais em aula online, ficar lendo texto, não funciona. Eu dei uma aula sobre democracia no Brasil e eu li a Constituição com eles e tal, uns pedacinhos, e foi horrível. Ninguém participou, foi eu quase implorando para alguém fazer uma pergunta, ninguém participava. E eu dei também uma outra aula que no começo eu usei uma música, um rap do Rodrigo G, e aí eu juntei esse rap para falar sobre um livro do Paul Lafargue, que é o Direito à Preguiça, e eles curtiram muito, por esse fato de eu ter começado com uma música e não já com o texto, com o conteúdo. E dá para perceber o que eles curtem mais ou não. Perfeito, é isso, né? Acho que, assim, a música, as expressões artísticas e culturais em geral, são um baita de um elemento que reúne essa dimensão de realidade de muitas pessoas. Então, se achar o estilo musical, já vi trabalhar isso, por exemplo, com as batalhas de rap, né? Pega lá um tema, uma pessoa, né, um artista coloca ali, outro coloca o contraponto e vamos discutir o problema a partir do contraponto que está ali colocado, né? E claro, aí a gente tem que ter usar a nossa competência de professores e professoras para tirar aquilo do senso comum, porque ali está a colocação do problema na realidade. Aí a gente precisa ter um repertório de filosofia que nos permita ajudar a aprofundar naquela reflexão. Por que que alguém acusou a pessoa disso ou daquilo? Por que que fulano diz que ela é gorda e isso sou negativo? O que que ele tem, baseado em quê? Entende, se alguém pôde entender que ser gordo é ruim. E aí a gente vai para toda a produção filosófica que vai falar da padronização estética e tal. E tanto melhor
se a gente conseguir voltar isso para a realidade. Quer dizer, se eu conseguir fazer como resultado a construção de uma letra coletiva de um rap em resposta àquilo, percebe? Também porque você está trabalhando a posição dos estudantes como autores da coisa, né? Essa coisa da autoria é muito pungente, né? Porque aí gera um engajamento, um envolvimento. Eu acho que é um baita exemplo, assim, muito bacana. Acho que o Pedro está com a mão levantada. Quem mais quiser falar, gente, é a hora. Pedro, pode falar. Seu microfone está desligado. Não sei se você está falando agora. Ele está abrindo. Às vezes acontece, entre a gente clicar e abrir vai um tempão, né? Se alguém mais quiser colocando coisas também, enquanto o Pedro vai se ajeitando, gente, fiquem à vontade, hein? Bom, acho que eu consegui, galera. Ah, tá aí. Diga lá. Tudo bem? Boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de estar aqui e mais feliz ainda por esse tema ter sido abordado de uma forma tão sensível, que mexeu bastante comigo. Eu acho muito importante que nós, como pessoas que fazem parte desse universo acadêmico, da universidade, que deveria unir a sociedade mais ainda do que dividir, né? Une. Sempre nesse movimento de unidade, de unificação dos seres, para a gente conseguir harmonizar essas diferenças, né, tão bonitas e ao mesmo tempo tão conflitantes devido ao ego. E, bom, nesse sentido, eu queria comentar com vocês um conceito indiano conhecido como Sutratma, que expressa uma ideia em que todos os seres, na manifestação aqui, material, né, concreto na Terra, eles são como pérolas de um colar. E existe um fio de prata que passa por todos esses seres. Esse fio, ele é como se fosse parte do divino, né, de Deus, da unidade, do tal, do universo, seja lá como a cultura ela classifique isso, e que o ser humano ele acaba buscando, né, acaba tendo um anseio por buscar suprir, né, ou preencher esse vazio. O colar de pérola ele tem um buraquinho, né, que é por onde passa esse fio, e tem um vácuo, um vazio. E aí, nessa ideia do Sutratma, o ser humano ele olharia para esse vazio e ele encontraria esse fio que conecta todos os seres humanos. E aí, mas ao perceber esse vazio, ele entra num estado de angústia. Mas ele continua buscando, e ele continua buscando, até que ele encontra esse pedacinho de fio que passa por ele. E aí ele fica muito feliz, muito alegre. E ele tem uma sensação agora de completude, porque ele percebe que ele faz parte de algo muito maior. Então, quando eu falo de perceber o que há de comum nas crianças, né, eu perguntei ali, porque eu estava esperando uma resposta, eu tive uma resposta, e aí eu também acredito que as verdades, elas são meias verdades, e todas as verdades, elas podem ser reconciliadas, porque a gente está trabalhando, né, em prol da unidade. Então, eu acredito que o que há de comum nesses alunos, nesses jovens, por exemplo, eu quando era mais novo, quando eu era criança e quando eu era adolescente, eu gostava de aventura, gostava de assistir filmes de animações onde eles conseguiam vencer monstros e superar desafios e vencer, e sair para vencer. Então, hoje eu continuo ainda, né, tento todos os dias ter um pouco mais ainda desse espírito de aventura, que é acordar todos os dias de manhã, e obrigado, meu Deus, obrigado por mais um dia, mais uma oportunidade de viver, e mais um dia para eu me desafiar, para eu crescer como ser humano e sair maior do outro lado. Então, acho que é buscar métodos, né, metodologias que instiguem, né, e que incentivem esses jovens. Na adolescência, na universidade, eu percebi que eu estava muito atrás de um herói.
Eu queria encontrar alguém que fosse assim, grande, alguém sublime, que eu olhasse e ficasse admirado. Nossa, como ele é bom no que ele faz. E eu saí em busca disso, mas eu me decepcionava, porque na maioria das vezes eu só encontrava pessoas vaidosas, pessoas egoístas, pessoas que só pensavam no dinheiro, e aquilo para mim não era bonito. Então, eu comecei a procurar pessoas que fossem fora da universidade que representassem isso que eu queria. E aí eu encontrei. Encontrei a Lúcia Helena, que eu mencionei para vocês, encontrei o Caio Fábio, que ele está mais próximo da religião, mas também aborda a mesma questão, né, filosófica, ele é psicólogo, a Lúcia Helena é filósofa, e ela é de uma escola em que ela dá aula de filosofia de forma gratuita, né, de forma gratuita não, gente, ela cobra, né, tem o valor das mensalidades da escola, mas é direcionado para obras de apoio social, né, enfim. Então, eu acho que é isso, assim, né, é o que eu queria falar. É que, no final, todos somos um e precisamos entender isso, né? Eu acho que passa antes pelo autoconhecimento, né? Se conhecer como ser humano, saber o que é um ser humano. O que é um ser humano? O ser humano é violento ou ele não é violento? Eu gosto da violência? Não gosto. Então, ser violento talvez seja desumano. É o contrário. Então, eu quero ser humano, então eu não vou violentar. Por que eu vou violentar se eu não gosto de ser violentado? E eu acho que é isso, sabe? Procurar dentro disso tudo, né? Quando eu falo de entrega, de generosidade, é dar. Eu recebi e eu preciso devolver. Porque eu sou um canal. E Deus está passando por mim, o conhecimento passa por mim, e eu preciso passar isso para outras pessoas, para que elas também passem para outras pessoas. Ancestralidade, né? Então, eu acho que é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha ajudado. E obrigado. Legal, Pedro. Na minha formação pessoal, eu nunca tive, assim, na minha formação filosófica, né, eu nunca tive uma aproximação propriamente entre a filosofia e as questões, por exemplo, mais voltadas para a filosofia da religião, o mesmo da religião. Embora tenha trabalhado e me formado numa universidade confessional, que é a metodista, então nada disso é distante, assim, da minha realidade, né? Eu aprendi a lidar com a ideia de religião com a sua terminologia mais original, né? De religação, né? E aí eu acho que é nesse sentido, de gerar uma conexão, uma conectividade entre nós, isso, religar, eu acho que isso é a forma como eu trabalho, como eu concebo, né? Já que somos todos em comunidade, religar, nos conectar é importante. E aí, eu acho que tem uma questão bacana e que toca no que algumas pessoas mencionaram também no chat e falando aqui, que é assim, ainda que haja alguns elementos que nos liguem a todos e todas, por exemplo, todo mundo que está aqui é um corpo, ou tem um corpo, tanto faz. Isso é um elemento universal. Quer dizer, tomar o corpo como ponto de reflexão filosófica é algo que nos toca a todos, né? Agora, não necessariamente todas as pessoas estão despertadas para essa ideia de que o corpo é um problema ou é uma questão, né? Eu posso colocar essa questão dizendo, olha, todo mundo tem o corpo, e algumas pessoas pensarem, dane-se meu corpo, eu não estou nem aí para ele nesse momento. E talvez em uma outra comunidade, eu encontre outros pontos que sejam mais, vamos dizer, que estejam mais fortes na percepção da própria comunidade como um elemento que os liga, né? O que eu quero dizer, no fim das contas, é a importância de fazer um exercício freiriano, que é de escutar aquela comunidade e tentar reconhecer em cada comunidade quais são os elementos que estão mais aflorados na união daquela comunidade. E talvez tomar esses elementos como ponto de partida, né? A gente tem algumas compreensões, mas não necessariamente as compreensões que eu tenho, vocês têm. Então, procurar encontrar alguns pontos de partida que nós tenhamos aqui. Eu vim para uma formação no PIBID
com pessoas que eu não conheço, algumas conheço, mas não no detalhe. O que eu imaginei? Ora, sendo uma comunidade PIBID, algumas questões relacionadas a elementos práticos do ensino, a desafios de ensinar filosofia, devem ser alguns elementos que nos unem, né? Foi uma certa suposição minha. O melhor seria que eu conhecesse vocês e conseguisse ser ainda mais assertivo nisso, né? Mas percebe, na hora de pensar como vou dar uma formação em filosofia, eu não fui para a minha prateleira e escolhi os livros mais importantes, que têm as melhores ideias sobre filosofia da educação ou sobre ensino de filosofia. Eu, mesmo não conhecendo essa comunidade pibidiana na sua íntegra, eu fiz um exercício de alteridade, de altruísmo, né? Um exercício de partir do que poderia ser mais provável como questões de interesse de vocês, e, a partir daí, eu fui para a minha estante procurar essa bibliografia que me ajudaria na reflexão com vocês, né? Eu acho que é esse o movimento. Acho que a gente está chegando no final também, porque eu vou ter a outra aula daqui a pouquinho, então já vou me despedindo aqui de vocês, agradecer super a paciência, a atenção, a participação de vocês, também ao Caio e todo mundo que está na equipe aí pela organização, e dizer que para mim, poxa, super alegria estar com vocês, e querendo e precisando, eu estou à disposição. E quem quiser assistir às aulas na UFABC, esse ano já começou o último quadro, mas quando vê que tem aula minha, pode escrever, pedir para participar, que é aberto, o conhecimento é público. Tá bom? Obrigado, gente. Gratidão. Obrigado, Daniel. Nós que agradecemos aí pela excelente conversa aqui. Obrigada pela reunião, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Ai, deixa eu perguntar, nem perguntei. Tchau, A gente gente. tem que Muito escrever... obrigada. Achei já. Ia perguntar se a gente tinha que escrever na lista de presença, já encontrei. Beijo, gente. Obrigada mesmo. Tchau, tchau. Tchau, professor. Muito obrigado. Professor, você pode mandar a lista de presença de novo no chat? Já mando lá. Obrigada.